Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira reunião oficial institucional da Prolific Brasil. Muito obrigado pela presença, pelo carinho de todos vocês em todo esse período. Parabéns, Sebastião, por ter iniciado todo esse processo lá atrás, carregado o piano, ajudado a construir os primeiros alicerces dessa grande oportunidade que a gente vai começar agora oficialmente a apresentar para vocês. Como esta ainda é a primeira reunião, ainda temos, obviamente, muitos detalhes, né, ainda a serem adequados, né, sobre todas as operações que vão acontecer, né, dentro da estrutura. Mas sejam todos muito bem-vindos, então, à revolução da abundância e sustentabilidade. Esse é o slogan que a gente vai começar a trabalhar com todo o mercado, com todos os amigos que quiserem se juntar a nós, na grande oportunidade da gente definitivamente mudar para o lado positivo a história do nosso querido planeta, nosso planeta Terra. Só para confirmar, todo mundo está vendo a tela? Tá boa aí? Tá a tela cheia? Maravilha, então, gente. Então vamos seguir adiante. Quem é a Prolific? O que é a Prolific? A Prolific é um braço de educação e vendas da Promax Digital, que é uma empresa que está sediada em Abu Dhabi. A Prolific tem sede nos Estados Unidos e uma ramificação aqui no Brasil. O escritório está sendo montado aqui na cidade de São Paulo, que é a capital financeira do Brasil. Tá bom? E junto com a Promax, nós estamos trazendo um novo conceito de negócio, que é a organização de vendas descentralizadas. Todos nós compomos agora uma organização de vendas descentralizadas. Por que organização de vendas descentralizadas? Vocês vão entender melhor com o avanço da nossa apresentação. Mas como nós trabalhamos com a tecnologia mais de ponta que existe no mercado, que é a tecnologia blockchain e a Web3, nada mais justo do que nomear a nossa organização com um nome que faça jus a essa nova proposta de descentralização de operações. Então, sejam todos muito bem-vindos à primeira organização de vendas descentralizadas. E por meio da parceria que foi firmada com a EEX, que é a Earth Exchange, a Promax Digital traz uma nova visão para o mercado global de um dos maiores mercados em ascensão do planeta, que é o mercado de crédito de carbono. Vocês vão entender, para quem não sabe, rapidamente, o que é o mercado de crédito de carbono e por que ele é tão importante e, literalmente, todo mundo está sentindo na pele os efeitos das mudanças climáticas. Aqui em São Paulo, não sei se tem alguém de São Paulo aqui na reunião, deve ter. Eu moro aqui no bairro do Brooklyn e nós já temos aqui no Brooklyn o cheiro de fumaça das queimadas que estão acontecendo. Até semana passada não tinha chegado ainda aqui onde eu moro. Essa semana começou. Você abre a janela, já vem aquele cheiro. Já tinha o cheiro de poluição de São Paulo, que é terrível. Mas agora está chegando também o cheiro das queimadas, de tudo que está acontecendo, né, no Brasil. E para que a gente possa atingir a nossa meta de alterar, de parar, frear e reverter, tentar reverter o processo de aquecimento global, nós estamos criando, por meio da Promax Digital e da Prolific, uma comunidade global para compartilhar uma nova visão de futuro. Muita gente, eu tenho duas filhas, eu acredito que a maioria de vocês também tem filhos, e quando a gente começa a pensar na vida de ser pai, de ser mãe, né, de ser tutor de um novo ser humano no planeta, a gente sempre imagina, né, que tipo de mundo a gente vai deixar os nossos filhos. Né? Sempre bate essa coisa. Eu costumo dizer também que é muito importante a gente pensar que tipo de pessoas nós vamos deixar para o futuro do mundo. Que tipo de consciência nós vamos dar aos nossos filhos para que eles, quando cresçam, possam, durante a sua vida,
impactar positivamente a manutenção da única casa que nós temos, que é o nosso querido planeta. E, para isso, a gente precisa aprender a trabalhar a sustentabilidade global. É necessário entender que não existe jogar lixo fora, porque o fora ainda é dentro do planeta. A gente não consegue jogar no espaço. Então, jogar lixo fora ainda é manter o lixo dentro da nossa casa. Então, a gente precisa cuidar de todo o ecossistema. E não adianta fazer isso tudo se a gente não pensar também na prosperidade pessoal. E a prosperidade pessoal também engloba recursos financeiros, mas não apenas. A prosperidade pessoal engloba saber que o outro está bem também, que o outro também tem as possibilidades iguais você tem, iguais você teve no passado, igual seu filho vai ter no futuro, de ter um lugar que faça sentido, né, poder fazer parte. Só que hoje em dia, devido a tudo que foi feito no passado, a história que foi criada, da qual, de uma certa maneira ou de outra, nós também tivemos influência nisso, hoje nós temos desafios globais gigantescos que atrapalham em muito o crescimento da prosperidade pessoal da absoluta maioria das pessoas. Uma delas é a instabilidade econômica. Nós temos no mundo inteiro inflações crescentes e incertezas financeiras. O mercado tradicional, ele é um mercado que está cada vez mais complicado. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil foi passada agora uma lei de que os bancos não precisam mais reter o sigilo bancário das pessoas. Cada vez mais os governos estão tendo acesso a tudo que nós fazemos com o nosso próprio dinheiro. Ou seja, o dinheiro é nosso, nós trabalhamos, nós ganhamos, mas as regras não são nossas. As regras são das instituições. E cada vez menos espaço as pessoas têm para usufruir do fruto do seu trabalho, do fruto do seu empenho. Isso traz uma grande desconexão social, que é o sentimento de isolamento. Apesar de estarmos conectados digitalmente, as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas. É muito comum você ver em algumas residências as famílias se juntarem para jantar e cada um com seu celular. Não conversam mais entre si. Então, a tecnologia aproximou quem está longe, mas distanciou quem está perto. Então, é muito importante, na prosperidade pessoal, a gente também aprender a trabalhar essas questões do mundo digital. E todo esse avanço trouxe uma crise ambiental gigantesca. A aceleração das mudanças climáticas, com poluição e desmatamento, estão horrorosas, cada vez mais maléficas para a saúde das pessoas. Isso trouxe para todo mundo, para a absoluta maioria das pessoas, uma completa falta de propósito. As pessoas, em muitos locais, a absoluta Ninguém ganhou maioria das nada com isso. pessoas... Alô? Achei que pode falar. As pessoas perderam muito sentido de o que fazer. Exatamente por essa desconexão social, que é a coisa muito mais introspectiva, cada um olha muito mais para si do que para o coletivo. E essa é uma das bandeiras que a gente vai trabalhar na Prolific Brasil de maneira bastante acentuada. A nossa ideia é que a gente consiga encontrar propósito e prosperidade em conjunto. Que isso sejam duas palavras do mesmo denominador. Nós queremos prosperar, nós queremos alinhar sucesso pessoal, nós queremos contribuir para uma mudança positiva no mundo. E, mais importante, conectar-se globalmente. E a única maneira de conseguir fazer isso no mundo que nós temos hoje é usando as ferramentas que a tecnologia nos traz, nos propõe. Por isso que nós trabalhamos junto com a Promax Digital, junto com a IEX e junto com a Prolific, num novo conceito de vendas descentralizadas, onde cada pessoa será o responsável por levar ao próximo a oportunidade que a Prolific traz. Que sim, tem recurso financeiro, mas tem por trás algo muito maior, que é o cuidado com a nossa casa, seja a nossa casa como o nosso corpo, ou seja a nossa casa como o nosso planeta. E como é que a gente consegue gerar impacto positivo dentro dessa loucura que foi desenvolvida
ao longo desses 2024 anos, pegando apenas, né, da história mais recente para cá. A primeira delas é procurando sempre encontrar resultados tangíveis e resultados, né, rastreáveis. Eu costumo sempre falar com todo mundo com quem eu converso, tem gente que tem um sonho, né, de conseguir uma coisa gigantesca. E muitas vezes não chega lá porque ele não prepara as pequenas etapas do dia a dia, as pequenas metas do dia a dia que você vai alcançando, como se fosse um degrau de cada escada, para poder chegar ao final da sua jornada. Então, a gente tem que traçar metas que sejam tangíveis. Uma vez atingida essa, a gente traça a segunda. Atingiu a segunda, a gente traça a terceira. É um degrau de cada vez para que a gente possa, ao final da subida, encontrar aquele prêmio que a gente está procurando. E para isso, nesse quesito de uma meta a cada vez, para atingirmos a nossa meta, que é trazer ao mundo uma condição de vida mais digna a todas as pessoas, nós precisamos apoiar projetos que tenham realmente sentido e que afetem positivamente a política de redução de gases de efeito estufa. Vocês vão ver muito a sigla GEE, que significa gases de efeito estufa. E vão começar a se deparar muito com a ideia de redução da pegada de carbono. O que são os gases de efeito estufa? Por exemplo, o CO2, os aerosóis, são gases que afetam diretamente a nossa atmosfera, criando uma camada que não permite que o calor exalado pela Terra se dissipe no universo. Ele fica concentrado na Terra. Isso é efeito estufa. Então, os gases não permitem que esse calor gerado pela Terra irradie. E que calor é esse gerado? É calor gerado pelo próprio Sol. O Sol reflete os seus raios, o seu calor na superfície da Terra e das águas. E como nós temos os gases de efeito estufa, não permitem que esse calor se dissipe, a Terra vai esquentando cada vez mais. E, além disso, esses gases, né, eles passam a emitir uma concentração elevadíssima de CO2 que danifica diretamente todo o ecossistema de vida, seja ele herbívoro, seja ele animal, ou seja ele aquático. Então, é muito importante trabalhar com esses tipos de projetos. E a melhor maneira, hoje em dia, de ter a certeza que esses projetos que estão sendo apoiados vão trazer os resultados esperados é definitivamente colocar na mente das pessoas, no coração das pessoas, o uso da maior tecnologia jamais inventada pelo ser humano, que é a blockchain. A blockchain é a única ferramenta capaz de trazer a qualquer tipo de operação transparência, segurança, agilidade e rastreabilidade. Imagina aplicar essa tecnologia no uso do sequestro de carbono e na redução de gases de efeito estufa, dando a chancela de que os projetos que estão em voga realmente atuam como deveriam atuar, dando a todas as pessoas a possibilidade de auditar cada um desses processos e se beneficiar por estar aplicando nesses processos ambientais. Tá bom? E aí entra a Earth Exchange. A Earth Exchange é uma abordagem completamente revolucionária no sentido de atacar o problema do sequestro de carbono, da redução de emissão de gases de estufa no planeta. Por quê? É a primeira vez em toda a história, desde 1992, quando aconteceu a primeira Eco Conference, que foi no Rio de Janeiro, quando começou-se a discutir políticas, temáticas e possíveis soluções, que traz definitivamente um arranjo capaz de mitigar por completo e dar credibilidade a esse mercado, seja ele o mercado voluntário, seja ele o mercado secundário, ou seja ele o mercado principal dos países preocupados com a redução de gases de estufa. Esse sistema desenvolvido pela EEX, que alia a blockchain ao registro de sequestro de carbono, ele traz um ganho substancial às pessoas que querem participar deste empreendimento.
Que para que você tenha a possibilidade de mitigar e de reduzir o carbono existente na atmosfera, você precisa preservar florestas. Você precisa incentivar pessoas a plantarem árvores, para que essas árvores possam sequestrar o carbono. E para que isso aconteça, se faz necessário um recurso absurdo financeiro para poder fazer esse impacto valer a pena. Então, o que a IEX conseguiu fazer junto com a Promex e agora com a Prolific foi criar um mecanismo que una a necessidade com a tecnologia e traga recompensas às pessoas por participarem desse processo. E essa recompensa vai ser recompensa financeira e recompensa socioambiental. Okay? Para que você entenda como isso vai se dar, vocês vão se deparar com alguns nomes muito comuns nesse mercado, mas nem todo mundo ainda tem muito claro o que eles significam, que são os famosos ativos digitais, representados por NFTs e tokens. E o que são eles? Ativos digital é tudo aquilo que existe no mundo real e está espelhado no mundo digital. Tá? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, muita gente pergunta, né, se criptomoeda é a mesma coisa que dinheiro digital. Afinal de contas, ambos não existem fisicamente. Eu costumo explicar que existem três tipos de moedas. Existe a moeda digital, existe a criptomoeda e existe o dinheiro físico. Tá? Dinheiro físico, todo mundo conhece. O que é o dinheiro digital? O dinheiro digital é o dinheiro que a gente usa hoje como cartão de crédito, cartão de débito ou Pix. Ele já é digitalizado. É o nosso dinheiro representado de forma digital, mas ele está lá como físico, dando valor à transação digital que é feita. Tá bom? A criptomoeda, apesar de ser digital, ela tem uma característica, e esses tokens têm uma característica, de não pertencerem a uma entidade, de não pertencerem a um órgão central. A quem pertence o real? Pertence ao governo brasileiro. A quem pertence o dólar? Pertence ao governo americano. A quem pertence o euro? Pertence à comunidade europeia. A quem pertencem os tokens digitais? A quem os tem. E ponto. Ninguém pode legislar sobre como você vai utilizá-los. Então, as recompensas que a IEX desenvolveu exatamente estão baseadas no token, porém, diferentemente, ele vai, assim como as moedas digitais, ele vai estar lastreado pela operação de crédito de carbono. Isso é uma coisa muito importante que vocês precisam entender. Quando você adquire um NFT da Prolific, quando você entra para a organização de vendas descentralizadas e decide, eu quero impactar positivamente o planeta, eu quero fazer a diferença nesse mundo, eu quero deixar o mundo melhor para as futuras gerações, e você adquire um NFT, você vai colocar esse NFT chamado stake. O que é o stake? É garantir a Prolific, a IEX, de que aquele recurso que foi aplicado, aquele NFT, vai ficar em usufruto da Prolific, da IEX, pelo período de 12 meses. Então, ela vai ter aquele recurso para poder aplicar aquele recurso na geração de crédito de carbono. Em troca, por você fazer isso com ela, em troca disso, ela vai dar a você os créditos de carbono. Então, você vai receber os créditos de carbono. E quando você quiser, você vai poder pegar esses créditos de carbono e transformá-los na representação digital, em um ativo digital chamado token LCD. E é muito simples. Você vai entrar na sua página da Prolific, vai clicar no botão e vai transformar o seu crédito de carbono em um token. Desta forma, você passa a ser detentor, dono daquele crédito de carbono registrado na blockchain, com validação internacional. E aí, com aquele crédito, você pode vendê-lo ou usá-lo. Se você quiser reduzir as suas pegadas de carbono e se transformar numa pessoa verde, e aqui não seja o Hulk,
uma pessoa verde no sentido, uma pessoa ambientalmente correta, você poderá usar o LCD para reduzir as suas próprias pegadas de carbono. Ou pode vendê-lo. Pode vendê-lo para empresas, pode vendê-lo para o público de liquidez, pode fazer o que você quiser. Você é dono daquilo. Você pode transformar aquilo depois em um ativo financeiro para a sua operação. De maneira muito simples, muito direta. Aí você pode perguntar, mas, Rodrigo, esse mercado de crédito de carbono realmente faz sentido? Ele tem como crescer? Olhem esse gráfico que está aqui agora na frente de vocês. Nós temos aí, por exemplo, de 2023 a 2029, você tem em verde claro, tá? A oferta de crédito de carbono. Repare que ela é muito menor do que a crescente demanda. Ou seja, sempre vai estar faltando geração de crédito de carbono para a necessidade do planeta. Por mais que se invista em novas gerações de crédito, o avanço industrial, o avanço agropecuário, ele é muito maior do que a capacidade geral de mitigar. Esses são gráficos gerados com a situação atual, antes da entrada do nosso sistema no ar. E nós temos a plena certeza que, com a força e ajuda de vocês, com a tecnologia desenvolvida e com o método desenvolvido pela EX, Promax e Prolific, a gente vai reverter esse quadro, trazendo ao planeta melhores condições de sobrevivência. Nós não queremos que, a partir de 2025, essas linhas continuem desse jeito. A gente vai querer que elas se estreitem cada vez mais para que a gente consiga efetivamente mitigar o problema do aquecimento global. E qual é o benefício que, principalmente vocês que estão aqui nessa sala, têm ao fazerem parte disso? Sermos os pioneiros desta inovação. E ser o pioneiro em qualquer mercado que está iniciando a sua expansão é a melhor possibilidade que existe. Todo mundo sempre. Eu faço uma pergunta aqui, vamos abrir o microfone rapidinho. Só responda, só fala assim: quem gostaria de ter uma máquina do tempo e voltar para trás e aproveitar oportunidades perdidas? Ah, Eu. Eu, eu, Pois é, Jô, exatamente. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas o que, que acontece? Você só tem esse pensamento de que a oportunidade foi perdida porque você a perdeu. Você é hoje fruto das decisões que você tomou no passado. Se você tivesse aproveitado aquela oportunidade que você acha que perdeu, teria perdido outras. O seu caminho teria sido completamente diferente na linha do tempo. Então, não adianta ter uma máquina do tempo para voltar para trás e aproveitar uma oportunidade. Nós temos uma máquina do tempo. Todo mundo tem uma máquina do tempo. Sabe qual é o nome dela? Visão. Visão é a máquina do tempo que todo mundo tem e pouquíssimas pessoas aproveitam. E o que, que eu chamo de visão como máquina do tempo? É entender o passado, aplicar no presente para colher no futuro. Se você tivesse investido em Bitcoin em 3 de janeiro de 2009, apenas R$ 100, se você tivesse R$ 100 em Bitcoin no dia 3 de janeiro de 2009, hoje você teria a bagatela em mais ou menos 350 milhões de reais. Não adianta você voltar no tempo. Porém, você pode entender com Bitcoin e com outras oportunidades o que vai acontecer no mercado global de crédito de carbono e aplicar esse ensinamento lá de trás no presente para colher no futuro. Então, se vocês usarem essa máquina do tempo, chamada visão, entender o que está acontecendo no mundo, entender o que a Prolific, a EX e a Promax United estão trazendo, vocês vão se posicionar em um mercado seguramente muito, muito maior do que o mercado de criptomoedas. É claro que um token LCD, um Crash Carbone, não vai valer mais do que um Bitcoin. Não é esse. Quando eu falo, me refiro, é o tamanho do mercado a ser explorado. E é isso que tem que estar em mente. 1% é 1%. Mas 1% de 1 milhão é menos do que 1% de 1 trilhão. Eu quero 1%
do maior mercado possível, não 1% do maior número possível. Faz muito mais sentido isso. Então, use e aplique, sejam pioneiros nessa inovação. Porque, ao ser pioneiro, você passa a ter acesso exclusivo e prioritário às informações que vão ser passadas para todo mundo, ao entendimento do que está acontecendo nesse mercado. E não existe nada talhado na pedra ainda sobre esse mercado. Ele está em constante evolução. Assim como a tecnologia está em constante evolução, o mercado de crédito de carbono está em constante evolução. É muito importante para quem quer participar desse mercado de maneira efetiva e colher os melhores resultados possíveis, estudar, se aprimorar, ler, assistir a vídeos, assistir a podcasts, procurar informações, para que você possa, ao passar essa oportunidade adiante, ter embasamento para as melhores informações chegarem da melhor maneira possível às demais pessoas. Tenha você um papel influente nas mudanças globais. Impacte positivamente as próximas pessoas. E não precisa falar simplesmente de ganhos financeiros. Fale do ganho que a pessoa vai ter por participar disso no sentido amplo. Porque o dinheiro é simplesmente consequência de um trabalho bem feito. Quando você corre atrás de dinheiro, o dinheiro foge de você. Quando você corre atrás de ações positivas, de mecanismos positivos, o dinheiro é uma consequência dele. E aí fica muito mais gostoso ganhar o dinheiro. E isso é uma das grandes lições que o mundo traz. Por isso que a gente fala dos benefícios de movimento global, de sustentabilidade e de prosperidade, aliado ao pessoal e também ao financeiro. E a melhor maneira de fazer isso é através de uma conexão global. E hoje, graças à tecnologia, graças, por exemplo, a essa sala que nós estamos utilizando agora, nós temos pessoas aqui de várias cidades do Brasil. Já fiz reuniões com o Sebastião em Uganda, né? O próprio Sebastião está nos Estados Unidos. Então, olha que interessante, olha que poder que essa tecnologia nos trouxe. Agora, imagine poder espalhar essa ideia em todas as áreas possíveis do planeta através dessa tecnologia de velocidade instantânea. Tá bom? Nós queremos que as pessoas se juntem a esse movimento, cada vez mais. E para que a gente ganhe mais força, a ideia de criar uma organização de venda descentralizada ganha muita força. Porque é muito mais impactante, muito mais rápido a propaganda boca a boca, de amigo a amigo, do que uma propaganda institucional na televisão. Eu posso ver um cartaz na rua de um filme, por exemplo, mas não vai ser o cartaz, não vai ser o outdoor que vai me levar a ver o filme. Eu vou conversar com alguém, com algum amigo meu que tenha ido, que tenha mais ou menos o mesmo gostinho. Eu pergunto, cara, aquele filme é bom? Eu falo assim, cara, aquele filme é uma, desculpa a expressão, uma merda. Eu nem vou. Por mais bonito que seja o outdoor, por melhor que seja o ator. A indicação, a responsabilidade de quem passa a informação, ela é muito mais importante do que uma informação institucional. Então, a ideia de trazer essa oportunidade para incluir todas as pessoas e começar a criar um movimento desde o primeiro dia é exatamente para que a gente possa atingir o maior número de pessoas no menor espaço de tempo possível e mostrar a todos o que a Prolific tem para trazer dentro do mercado. Então, antes de eu entrar na segunda parte do que vem a ser e como ele opera, como é que eles conseguem se beneficiar desse processo, alguém quer fazer alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao que já foi explanado agora? Vamos em 5 minutos para a gente poder bater um papo sobre isso.